Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações e vamos dar um pulinho em São Paulo. Hoje é dia 17 de julho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Eis que a situação de Geraldo Alckmin é complicada. Ontem nós trouxemos a informação que ele havia sido indiciado por corrupção, Caixa 2, e lavagem de dinheiro nas eleições. Bom, vamos à matéria para você compreender. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele seu like maroto, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você gosta do nosso trabalho, curte nosso trabalho, seja aí um colaborador e um apoiador. Coisa parece que não anda muito favorável para ele não. Vamos lá? Delação, mensagens e áudios. As provas da PF contra Alckmin, gente. O negócio aqui tá feio, hein? Esse negócio de internet, WhatsApp, para os corruptos está sendo um pé no saco. Bom, vamos lá. O indiciamento do ex-governador paulista Geraldo Alckmin, do PSDB por Caixa 2, corrupção e passiva e lavagem de dinheiro no esquema da Odebrecht está baseado em um vasto conjunto de provas obtidas pela Lava Jato ao longo dos últimos 3 anos. Além da própria delação de ex-executivos da empreiteira, homologada no fim de 2016 pelo Supremo Tribunal Federal, mensagens de Skype e gravações de conversas telefônicas, olha aí, vou repetir, mensagens de Skype, gravações telefônicas dos agentes encarregados de entregar a propina ajudaram a Polícia Federal a refazer o caminho do dinheiro ilícito destinado ao Tucano. A acusação tem como origem o depoimento do delator Benedito Júnior, ex-presidente da Odebrecht. Infraestrutura aqui, deixa eu ver. Infraestrutura é o título, vamos lá. Infraestrutura. Em 2017, BJ afirmou que a empreiteira pagou 2 milhões via Caixa 2 para Alckmin na eleição de 2010, quando ele se elegeu governador, e 8 milhões e 500 mil para a reeleição do Tucano em 2014. Olha só, ele gastou mais para se reeleger do que para se eleger, hein? No caso de 2014, segundo o BJ, o acerto do repasse ilícito foi feito com o ex-secretário de Planejamento e ex-tesoureiro do PSDB, Marcos Monteiro. Por isso, os executivos da empresa usaram o codinome MIM para lançar os pagamentos destinados a Alckmin nas planilhas do setor de operações estruturadas. Aqui tem, deixa eu ver, aqui, polícia aqui. Nas planilhas entregues pela Odebrecht ao Ministério Público Federal, MPF, os pagamentos vinculados ao codinome MM estão atrelados à obra da linha 6 laranja do metrô paulista, cuja a licitação foi vencida por um consórcio liderado pela empreiteira e a construção de um emissário submarino no litoral paulista. Vocês entenderam mais ou menos como é que funcionava o esquema, gente? Funcionava assim, eles davam propinas para o Alckmin, a ideia era o quê? Eleger ou reeleger. No caso aqui, a promessa do Alckmin, a contrapartida do Alckmin era facilitar a licitação para essas empresas. Essas empresas, para entrarem no governo, para fazer trabalho para o governo, eles precisam de licitação. Só que tem um detalhe, se a licitação for honesta, eles vão ter que disputar essa licitação com outras empresas. Mas, se houver uma contrapartida, se houver aí uma mãozinha para ajudar, a coisa muda de figura. Há concorrência na teoria, mas na prática a empresa já está praticamente contratada. No caso, a Odebrecht aqui, que praticamente se envolveu em quase todos os ramos da política no governo petista, e aqui você vê alinhada com o PSDB também. As entregas de dinheiro ilícito da Odebrecht a políticos e agentes públicos em São Paulo eram coordenadas pelo doleiro Álvaro José Noves, que também fechou acordo de colaboração com a Lava Jato, no qual entregou aos investigadores as gravações telefônicas que ficaram armazenadas em sua empresa de câmbio no Rio de Janeiro.
Para executar os pagamentos em espécie ordenados pela Odebrecht, Móveis contava com serviços de uma transportadora chamada Transnacional, cujos agentes conversavam sobre as entregas de dinheiro por mensagens de Skype. Ainda bem que eu nem Skype tenho. As mensagens obtidas por Cruzoé mostram ao menos 10 entregas de dinheiro no valor total de 6 milhões de reais na casa de Eduardo Castro, entre julho e outubro de 2014. À época, ele era assessor de Marcos Monteiro no governo de São Paulo. As mensagens apresentam as mesmas datas, valores e senhas que aparecem na planilha da Odebrecht vinculadas ao codinome EIM. E uma das entregas, no valor de R$1 milhão, foi programada para o dia 10 de julho, com a senha Formiga. Naquele mesmo dia, às 11h35, Márcio Amaral, funcionário do doleiro Álvaro José Móveis, liga para Eduardo Castro para avisar que os agentes da transportadora estavam com a encomenda na frente de sua casa, no bairro do Brooklyn, zona sul de São Paulo. Na sequência, às 12h17, o gerente da Transnacional em São Paulo confirma por Skype a matriz da transportadora no Rio que a primeira parcela de R$500 mil já havia sido entregue e que a segunda estava a caminho. Eduardo Castro e Marcos Monteiro foram indiciados nesta quinta-feira, 16, pela Polícia Federal, junto com o ex-governador Geraldo Alckmin. O trio já teve os bens bloqueados pela Justiça Paulista, ou seja, Alckmin agora não pode vender nada, não pode gastar nada, está tudo congelado. Em uma ação de improbidade administrativa movida em 2018 pelo Ministério Público Estadual, o indiciamento da PF também alcança repasses de Caixa 2 de R$2 milhões feito pela Odebrecht a Alckmin na eleição de 2010, por meio do cunhado do tucano, o empresário Ademar Ribeiro, que não foi indiciado porque os crimes que teriam sido praticados por eles já, preste atenção nessa palavra, gente, já prescreveram. O que é prescrever, Yugley? Prescrever é quando um crime deixa de ser crime, quando uma pessoa, por exemplo, pratica um crime, e aí passa um determinado tempo. Existe um prazo para esse camarada ser indiciado e condenado. Passado esse prazo, se ele não for indiciado nem condenado, ele está livre, leve e solto. Ou seja, presta atenção, gente. O crime aconteceu em 2010. Nós estamos em 2020, 10 anos depois. O cara não pode ser indiciado. Por que ele não pode ser indiciado? Porque os crimes dele já prescreveram. É aí que eu falo para vocês a questão da nossa maravilhosa justiça. Aparelhada até a tampa, né? Ó, o outro ali, 2016, o Alckmin, né? As delações em só agora, gente, só agora, 4 anos depois, é que o Alckmin é indiciado. Agora você vai levar outro tempo para esse negócio andar? E aí prescreve e acabou. Que acontece como o empresário ali, ó, né? Segundo o APF, agora cabe ao promotor eleitoral Fábio Echara decidir se denuncia ou não os tucanos à Justiça Eleitoral. E aí? Denuncia ou não denuncia? Aqui finaliza a matéria, gente. Infelizmente, a justiça brasileira, ela é uma justiça muito, como é que eu posso dizer? Muito aquém do que ela deveria ser. Né? Muito aquém do que ela deveria ser. Você pega, por exemplo, aqui, ó, o cara comete um crime em 2010, é reeleito em 2014, cometendo o mesmo crime. E você vê, em 2010, se me falha a memória, foram 2 milhões. Em 2014, são 8 milhões. A coisa aumenta. A coisa aumenta. Agora, o detalhe que você tem que entender aí é o seguinte. É esse toma lá da cá que havia no governo petista que não há no governo Bolsonaro. Né? Essa coisa de faz um favorzinho para mim que eu faça um favor ilícito para você. Hoje Bolsonaro está negociando com o Centrão, mas as negociações do presidente hoje com o Centrão são negociações políticas, ligadas à política. Todo presidente da República ele tem que encontrar meios de negociar com o Congresso para obter apoio, isso é natural. Governar sozinho ninguém governa. E, infelizmente, né, a mídia está colocando isso como se Bolsonaro estivesse voltando aos velhos tempos do PT, e não é. O toma lá da cá é mais ou menos isso aqui que o Alckmin fez.
é quando você tem uma vantagem ilícita para ajudar ou apoiar alguém. E aí o que acontece? Você vê, a Odebrecht, da onde que vem aonde é que a gente viu o nome Odebrecht a rodo? Nos atos de corrupção da Petrobras, nos atos de corrupções ligadas ao Lula. O Lula está em todas da Odebrecht. O Lula conseguiu fazer a Odebrecht para fora do país, trabalhar em outros países, né? Você vê, por exemplo, o Porto de Mariel, 500 milhões de dólares, aí cerca de mais de 2 bilhões de reais, né? Que Odebrecht e o nosso dinheiro, ó, acabou, né? E agora você vê agora o Alckmin, né, negociando junto aí com você vê como é aí, gente, que os caras enlouquecem com Jair Bolsonaro. Bolsonaro quebrou a hegemonia, quebrou essa como é que é a palavra, gente? O monopólio da política. Os caras vinham através do dinheiro, porque a ideia qual era? Quanto mais dinheiro, mais chance do cara se reeleger. Se você tem muita grana, por quê? Porque você controlava naquela época a mídia. Aí o presidente Bolsonaro entra com 2 milhões de reais, ganha a eleição, derruba o candidato que gastou 37 milhões, ainda estourando o orçamento, o cara, né, ganhou do Haddad, que estourou o orçamento, ainda ficou devendo. Pô, é algo que não dá para você entender. Bolsonaro muda todo o sistema. Acabam-se as corrupções, os atos ilícitos dentro do governo. O Brasil começa a tomar um novo rumo e aí, de repente, começa o pano sendo levantado, o tapete sendo levantado. E aí nós vamos vendo aqui, ó, Alckmin e outros aparecendo. Pouco a pouco eles vão aparecendo. Os caras que queriam ser presidente da República, todos eles envolvidos em corrupção. Todos eles envolvidos. Você vê, gente, o cara para ser governador aí, ó, 2 tacadas. De 2 tacadas que somam um total de 10 milhões de reais, é uma besteirinha. Agora, você imagine se Geraldo Alckmin tivesse sido presidente da República. E a pergunta que eu faço para você também, se em 2010, para ser candidato, ele praticou o ato de Caixa 2, se em 2014 para ele ser reeleito governador, ele praticou ato de corrupção. A minha pergunta é, para ser presidente da República, será que ele também não praticou algum ato de corrupção? Será que a Lava Jato vai chegar às eleições de 2018? Porque estão rastreando o dinheiro, as conversas estão aí. Talvez pode ser que não, e eu vou explicar a vocês por que não. Talvez pode ser que não, pelo seguinte, porque a Odebrecht, nesse momento de 2018, já estava encarcada. A Lava Jato já estava em cima dela. 2014 ainda não. 2014 a Lava Jato estava começando a engatinhar, né? Nesse período, Lula tinha certeza que jamais ia para a cadeia. Outros nomes que foram presos, né? O próprio Marcelo Odebrecht, o próprio Palocci, são nomes que não imaginavam que iriam para a cadeia, mas aí a Lava Jato foi chegando. Talvez em 2018 não houve, talvez não com a Odebrecht, esse ato de Caixa 2 do Alckmin, né? Por conta disso. Mas também não vou colocar minha mão no fogo. Agora, que aos poucos os corruptos estão aparecendo e estão sendo desmascarados, estão sendo colocados à prova, como diz o ditado, isso está acontecendo. Né? Ex-governador de São Paulo, gente. Para ganhar uma eleição precisa praticar corrupção. Aonde é que está a democracia do voto aqui? Não tem democracia do voto. E aí fica aquela outra grande questão que a gente fica, né, encucado. Urna eletrônica. Né? Porque não basta apenas soltar dinheiro. O voto tem que acontecer. E aí? Né? A gente viu aí, eu particularmente nas eleições de 2018, tenho para mim que o número de votantes a Bolsonaro era muito maior. Né? Houveram algumas coisas suspeitas de alguns lugares aí, que na hora da contagem de volta, a porcentagem, não sei o que aconteceu, quebrou, travou ali, ficou, não crescia de jeito nenhum. Né? E a quantidade de total de votos apurados que restavam, né,
não foram compatíveis com o resultado. Mas deixa pra lá. O presidente ganhou, isso é o que importa. Mas enfim, tá aí, gente. Alckmin do PSDB, o mesmo partido que Frotinha acusava de covil dos ladrões, e aí ele passou a fazer parte. Vocês veem aí você tem do lado os dois cabeças do partido, né, do PSDB, o Alckmin e o Dória. Os dois estão na pendenga. E aí você dá uma escapadinha, você tem Serra, Aécio Neves e por aí vai a lista de nomes do PSDB que estão envolvidos. Você vê que o secretário ali do PSDB também envolvido na coisa. Quer dizer, o PSDB, gente, é um PT de nome diferente. Acho que são os dois partidos mais enrolados na questão da corrupção. É esses dois aí, né? Principalmente porque esses dois dominaram aí o setor político por bom tempo, né? Enfim, veio Fernando Henrique, Lula, Dilma, né? O PSDB não ficou na presidência da República, mas governadores, prefeitos, conseguiram bastante coisas por aí. Daí passaram um bom tempo, né, sendo amaciados pelo PT, agraciados. Porque toda essa corrupção, ó, Odebrecht, gente, Odebrecht petista, Odebrecht trabalhando para o PSDB, todo mundo junto, misturado e beleza. Bom, fui lá, Canal Brasil Notícias, daqui a pouco a gente volta com mais informações.